Olá pessoal, então vamos continuar aí nosso assunto. Então hoje a gente vai falar aí da análise de complexidade, esse vai ser o assunto que vai nessa aula, a aula da segunda que vem e da quarta, né? Acredito que vai dar tempo de ver, que essa é a parte mais longa, né? A parte principal, vamos dizer assim, desse assunto de análise de algoritmos, tá? Que é a análise de complexidade assintótica. Tá? Então na aula passada a gente viu como medir o desempenho, né, de um algoritmo, executando o algoritmo, certo? Uma implementação, né? Uma implementação do algoritmo. Vocês sabem o que é a diferença, né, de algoritmo e implementação, né? O algoritmo é o passo a passo, certo? É o conjunto de instruções que ele executa. Ele pode estar escrito numa linguagem, não precisa nem ser em uma linguagem de programação, né? Você não precisa de uma linguagem de programação para escrever um algoritmo, né? Você pode escrever ele por meio de um pseudocódigo, por exemplo. Daqui a pouco a gente vai ver esse slide aqui. Então, por exemplo, isso aqui é um pseudocódigo, né? Ele está escrito até meio em português, né? Mas você consegue, ele é assim, ele não apresenta ambiguidade, ele é escrito de uma forma que representa exatamente o algoritmo, igual você faria numa linguagem de programação, tá? Eu acho que eu já cheguei a comentar, mas é bom às vezes dar uma enfatizada, né? Para vocês entenderem esse tipo de diferença, né? Porque o algoritmo é independente do computador e tal, da linguagem de programação. E então a gente tem essa diferença. O algoritmo é a sequência de instruções, independentemente da linguagem que você está utilizando para escrever esse algoritmo, né? E o que seria a implementação, né? Acho que vocês conhecem esses termos todos, né? Mas por via das dúvidas, né? Vou lembrar aí. Deixa eu colocar aqui. Não tem nada a ver com o slide mesmo, né? Bloco de notas. Tá? Então, algoritmo é uma coisa, né? Diferente de implementação, beleza? Então, a implementação, você pega o algoritmo e implementa, ou seja, codifica, né? Codifica ele numa linguagem de programação, beleza? Então tá. Então, qual que era a ideia lá de você medir a velocidade do algoritmo? Era você pegar uma implementação, então a gente pegou uma implementação em Python, algumas implementações de alguns algoritmos em Python lá, né? E fez ali uma medição do tempo de execução daquele algoritmo na máquina, tá? Então aí qual que é o resultado, né, desse tempo, dessa medição? É em segundos, por exemplo, né? Igual a gente mostrou aqui, tem um slide aqui que é bem bacana que a gente usou. Então, quando você mede o algoritmo, você está medindo ele num tempo, no tempo mesmo, né? De acordo com o tempo, por exemplo, segundos, minutos. Mas a gente viu que isso não é o ideal, né? Por quê? Porque cada máquina tem uma velocidade diferente, né? Então não é o ideal, né? Você medir a complexidade de tempo, que é assim que a gente vai chamar agora, né? Medir esse tempo que o algoritmo leva, né? A quantidade de instruções que o algoritmo vai ter que executar, não é o ideal você medir por meio de tempo, em segundos, minutos, né? Por causa justamente dessa questão que a gente estava mencionando. Então, como é que a gente vai analisar o algoritmo? A gente vai contar as instruções que tem, certo? E a gente vai ver que mesmo contando exatamente quantas instruções que vai dar, em função do tamanho de entrada, tá? O tamanho de entrada, lembra, por exemplo, o tamanho N da lista, né? A gente vai ver que também não é o ideal, você não tem muita utilidade você contar exatamente. O importante é a gente descobrir o que, na verdade. Isso aqui que a gente tinha mencionado aqui também, ó. O importante é a gente descobrir o padrão de crescimento. Lembra disso daí? O padrão de crescimento. O quanto que o algoritmo, qual que é o padrão dele, do aumento da velocidade, qual que é o padrão do aumento do tempo necessário para executar aquele algoritmo em função do tamanho da entrada. Então vocês lembram que a gente viu lá alguns gráficos, né, que aquele programinha nosso plotava, que alguns algoritmos eles cresciam e mantinham uma curva, né, de crescimento mais constante, assim, né, que não crescia muito, que é os algoritmos que são mais eficientes, né. A gente via uns que crescia de forma linear, fazendo uma linha reta, né, praticamente reta,
né, que é os algoritmos com complexidade linear. A gente via uns que faziam uma curva assim, lembra? Uma curva assim, ó, que era quadrático, né? Quando a complexidade era n ao quadrado. E a gente vinha, tipo, o pior caso. Pior não, tem um pior que esse ainda, que é o fatorial, né? Mas geralmente a gente considera assim que aquilo que não é viável, ele é exponencial. Então vocês lembram como que é o exponencial, né? Ele faz uma curva que sobe assim. Ó. Então logo no começo, poucas entradas, o tamanho da entrada vai aumentando um pouquinho, ele já vai explodindo. Ele explode em tempo, né? Que vai levar. Então, por exemplo, um exemplo de tamanho 10 já está necessitando lá, por exemplo, 2 elevado a 10 dá 1024. Vai estar necessitando mil execuções, entendeu? Então, exponencial é assim, né? Pegar lá, vamos supor que um algoritmo que leva um tempo exponencial, ele recebe uma lista, tá? Uma lista de tamanho 10. Se é exponencial, o tempo que ele leva em relação ao tamanho da entrada, então vai ser 2 elevado a 10, né? Deixa eu colocar aqui para vocês entenderem melhor na calculadorazinha aqui. Aquele dia estava meio difícil aqui. Olha lá, 2 elevado a 10. Vamos supor que esse n, né, o nosso n é 10, entendeu? Vai levar 1024 aproximadamente, né? Instruções, tá? Então é nisso que a gente está interessado em saber. À medida que você aumenta o tamanho de entrada, por exemplo, com 10 itens, um algoritmo com complexidade exponencial, ele vai levar 1024. Se você subir para 15, ó, só subir 5. Se você pegar uma lista com 5 itens a mais, olha lá, já vai para 32.768. Se você pegar uma lista com 100, olha lá, ele já vai para 1,26 vezes 10 elevado a 30. Tá vendo? Esse número aqui, ó, quando vocês verem no Google, ele significa isso. Ele é a notação... vocês lembram lá, na matemática, chama de notação científica, né? Notação científica, acho que é isso, né? Quando você coloca assim, 1,26 vezes 10 elevado a... Né? É isso aqui, ó. 1,26 vezes 10 elevado a 30. Tá vendo? Então, é muito, né? É impossível. Você pega uma coisa com 100 você passa uma entrada com uma lista, por exemplo, né, o tamanho da entrada é 100, você já não consegue, vai levar milhões de anos para você executar, né? Então imagina, né? E pior que tem algoritmos assim, tá? É os tal dos algoritmos chamados NP, né? Inclusive, estava quase me esquecendo aqui. Ontem mesmo, eu estava mexendo aqui no YouTube, né? Sempre dá uma olhadinha se tem alguma novidade dos canais que eu estou inscrito e tal. E apareceu esse vídeo aqui, ó. O cara, esse Ciência Todo Dia, não sei se vocês conhecem esse canal. É bem interessante, de vez em quando eu vejo alguns vídeos dele. E ontem mesmo, coincidentemente, né, que a gente ia fazer essa aula hoje, e coincidentemente ontem ele lançou esse vídeo aqui, ó, o problema de $1 milhão, tá? Eu vou sugerir aí para vocês assistirem, até como parte da aula mesmo. Então se vocês quiserem pausar a minha videoaula e trocar para essa, né, então pesquisem lá, o problema de $1 milhão, tá, do Ciência Todo Dia. Podem fazer isso daí, tá? Pausem meu vídeo aí e assistam o vídeo. Tá? Então eu achei bem interessante que ele fala do problema, desse problema, P igual a NP, que não tem resposta. Tá? É uma pergunta que não tem resposta na computação e não se sabe se um dia será encontrada uma resposta para essa pergunta. Tá? E tem a ver com o assunto que a gente está estudando aqui. Então assistam aí, né? Ele explica essa parte da complexidade que a gente está falando aqui agora, ele explica de maneira bem didática, tá? Então, por isso que eu recomendo, assistam o vídeo antes mesmo da aula aqui, para você já ter aquela visão assim um pouco mais fácil, entendeu? Já conseguir enxergar um pouco melhor as coisas aí que a gente vai estudar aqui. Tá bom? Então assistam aí, depois voltem aqui na nossa videoaula. Beleza, vou até fechar aqui. Então tá, a gente está falando que a gente mediu o tempo, isso não é o suficiente, né? Isso não é o ideal, né? E o que a gente quer descobrir? O padrão de crescimento. Vocês vão ver o que isso significa agora nessa aula, tá? Exatamente. Aqui deu para ter uma ideia, né? A gente mostrou essa tabelinha, lembra? Vocês veem aqui como n ao quadrado, ó, difere, né?
com tamanho muito grande, olha como fica diferente, né? Como que o n ao quadrado ele tem um padrão de crescimento muito maior do que n log de n. Mas enfim, a gente vai ver nessa aula. Então vamos seguir em frente, né? Bola para frente aí. Então, esse é um assunto, assim, vocês vão ter que prestar talvez um pouco mais de atenção. E a gente vai ver por meio de exemplos, tá? Porque, assim, tudo que vocês forem estudar, o ideal é vocês estudarem por meio de exemplos. Porque sempre que você vê exemplos daquilo que você está estudando, fica muito mais fácil de entender o conceito por trás do exemplo, né? E até mesmo para depois aplicar aqueles mesmos conceitos em outros exemplos. Então, por isso que é sempre importante fazer exercícios, né? Então, em disciplinas como matemática, algoritmos, na verdade, qualquer disciplina, eu acho, é sempre uma coisa bacana, assim, que ajuda muito no processo de aprendizagem, é você estudar por meio de exemplos. Então, a gente vai ver alguns exemplos aqui de como fazer a análise do algoritmo, da complexidade do algoritmo, de forma exata. Tá? A gente vai pegar um algoritmo aqui, e a gente vai pegar cada linha do algoritmo e vai fazer uma contagem, assim, né, de certa forma, de quantas instruções são executadas. Isso é possível, tá? O algoritmo não é uma sequência de passos que são executados, então é possível contar. É possível contar quantas vezes cada instrução vai ser executada. E é isso que a gente vai ver aqui. E a partir disso a gente vai ver como que descobre a complexidade assintótica, que é justamente essa questão do padrão de crescimento aí, né, do algoritmo, da complexidade, né, do tempo que o algoritmo leva para executar em função da entrada. Então vamos lá. Então aqui, na verdade, eu vou recorrer a outro slide, tá? Um slide emprestado aí do professor, esse aqui, ó, Paulo Feofiloff, tá? Porque, assim, é um exemplo que já está pronto, está bonitinho aqui, então achei bacana. Tá bem bonito assim, né? Bem colocado as coisas, então vamos usar esse slide aí como base aqui para estudar, tá? Então o problema, então a gente vai estudar um algoritmo, né? E qual que é o algoritmo, né? Qual o problema que esse algoritmo resolve aí? Dado uma permutação ou uma lista, tá? Permutação aqui é uma forma mais matemática de chamar um vetor, né? De certa forma, um vetor de números, né? Então, dado uma lista P, certo? Então, a gente tem uma lista P aqui, o exemplo, tá vendo? Quando tem um exemplo é tão mais gostoso, né? Ah, o que é a lista? Ah, tá aqui, ó, um exemplo de lista. Vocês lembram, né? Que o exemplo, a instância... Só um momento aqui que tá tocando meu celular. Então, um exemplo, né? Uma instância, ela não é o problema em si, né? Ela é um dos casos do problema, né? A gente já viu isso nas últimas aulas. Mas quando a gente olha para o exemplo, a gente olha para a instância, fica muito mais fácil de entender o problema como um todo, entendeu? A gente olha para o caso específico e a gente entende o problema como um todo, certo? Estou batendo esse martelo aí várias vezes já, né? Para vocês entenderem. Inclusive naqueles exercícios da primeira semana, aqueles 2 primeiros exercícios que eu passei, que é para enunciar o problema, a melhor forma de você conseguir fazer aquilo lá é justamente escrever exemplos, tá? Escreva exemplos, né? Pode ser até naquele formato do Python lá que eu mostrei, né? Que usa aquele assert, né? Então simule, né? Vamos supor que já existe o algoritmo, aí você passa a entrada, um exemplo de entrada e vê qual que seria a saída, né? Então é uma dica aí, sempre façam os exemplos primeiro. Isso tem a ver com o TDD também, eu falei do TDD, né? Aquela forma de programar, de desenvolver software fazendo o teste primeiro. Tem a ver com isso também, porque quando você faz o teste primeiro, você está fazendo os exemplos primeiro, ou seja, você está pensando nas instâncias do problema, e a partir das instâncias do problema que você pensou ali, você consegue definir melhor na sua cabeça qual que é o problema. Tá? Tem a ver com o TDD isso aí também. Então, fica a dica aí de novo. Então, voltando lá, ó, definição do problema. Dado uma permutação, uma lista. Ó, perceba que aqui a lista ela começa do 1, tá? Geralmente quando a gente está trabalhando em linguagem de programação, por exemplo no Python lá, vocês lembram que ele começava do 0, tá? Então isso aí tem que ser, tipo, depende, né? Por exemplo, aqui ele vai apresentar em pseudocódigo, entendeu? Então aqui ele definiu que o primeiro índice é o 1. Cuidado com isso daí, tá? Não é só porque nas linguagens de programação começam no 0 que todos os livros de algoritmos vão começar no 0. Na verdade, não. Geralmente, quando a gente está vendo pseudocódigo, que a gente vê muito em livros de algoritmo, a gente vai ver os caras colocando a partir do 1 mesmo.
né? Então aqui a gente tem uma lista cujos índices é 1 até n. Tá vendo? Olha aqui, ó, o exemplo. Então aqui a gente tem uma lista de tamanho 9, certo? A gente tem 9 elementos. E cada índice vai de 1 a 9 o índice, tá vendo? Esse é o índice. E aqui é o conteúdo, né? Aqui é o que está dentro da lista. Tá? É o conteúdo de cada posição da lista. Vamos supor, cada caixinha ali, né, dentro da lista. Então o que ele fala aqui? Ó, uma inversão é um par de índices, tá vendo? É um par IJ, tá? Então são um par ordenado, dois números, tá? Um par de índices de P da lista, tal que I menor que J e PI, ou seja, o item que está na posição I é maior que o item que está na posição J, tá? Então, por exemplo, aqui nesse caso aqui, quais seriam as inversões que a gente tem? Quais seriam as inversões? Ó? A gente teria, por exemplo, aqui ó, 1 e 3. Por quê? Vamos ver. Ó. A gente tem o par 1 e 3. Olha só. 1 e 3. Só que os itens eles são menores. Ó. Então 1 e 3, o que está no 2, ó, o item que está na posição 2, o item que está na posição 1, que é o 2, é menor, é maior do que o que está na posição 3. Tá vendo? Então a inversão é isso. O que ele está chamando de inversões aqui é isso, é ver cada par de índices, certo? Cada par de índices tal que o item do primeiro índice está maior que o segundo. Ou seja, ele está fora de ordem, né? É meio que um pedaço do... Isso aqui poderia ser usado talvez num algoritmo de ordenação, como um passo intermediário, né? Você vê quais são os itens que estão invertidos. Eu acredito até que é um passo de algum algoritmo de ordenação, mas não vem ao caso, tá? O problema que a gente está resolvendo é esse. Ó, vamos ver se a gente descobre mais algum. Ó. Então, ó, 2, 4 tá certo, tá vendo? 2, 4 não, esses dois primeiros não é uma inversão, porque ó, o 2 é menor que o 4, tá vendo? Eles estão na ordem. Ó, o 2 e 1, a gente já viu que é uma inversão. Então 1 e 3 é uma inversão, certo? 2 e 9 tá certo, né? Ó, o 2 é menor que o 9. 2 e 5 tá certo, 2 e 3 tá certo, 2 e 8, 2 e 6, 2 e 7. Então, só 1 e 3. Agora vamos pegar do 2. Ó. A gente também que já está executando o algoritmo aqui, né? Para descobrir, ó. Olha que interessante. Ó, o 4, vamos comparar agora com... É sempre comparando para frente agora, né? 4 com 1, aí ó, aqui tem uma inversão, ó. Tá vendo? 4 com 1, porque 2 e 3, um está na frente do outro, e o que está na frente é menor, ó, tá vendo? É isso que é a ideia, né? Se o que está na frente é menor, é uma inversão. 4 e 9 não é, 4 e 5 não é, 4 e 3 é. Olha lá. Ó. Aí eu vou deixar agora para vocês responderem aí, tá no vídeo. Ó. Qual que seria a próxima inversão? Agora tá, já perdeu a graça aqui, né? Tem aqui embaixo, né? Mas eu gostaria que vocês colocassem aí, tá? Tentem não, sem olhar aqui embaixo, né? Ó. Deixa eu ver se dá até para esconder. Aí, ó. Sem olhar a resposta aí, ó. Tentem achar mais alguma ou mais algumas inversões aí, tá? Vou deixar para vocês aí tentarem olhar um pouquinho aí. Então, fechou? Vou fazer assim, ó. Sempre colocar a pergunta para na hora que eu ver o vídeo eu achar onde que eu perguntei. Que eu acho que ainda teve vídeo anterior aí que falei que ia ter pergunta e não teve coisa nenhuma, né? Mas vamos lá. Então aí está o algoritmo para resolver esse problema, tá? Conta inversões. Ó, ele recebe o P, que é a lista, né? E o N, que é o tamanho da lista. Tá bom? Beleza. Então aí está o algoritmo, não vou ficar entrando em detalhes, né? E basicamente ele faz aquilo que a gente estava fazendo, né? Vai percorrendo, pega o primeiro, aí vê todos na frente se é uma inversão. Aí pega o segundo, vê todos na frente se é inversão, até acabar, né? Belezinha? Deixar para vocês aí, ó, tentar entender o algoritmo. Vocês entenderam, né? Ó, ele pega o primeiro e a partir do primeiro, né, ele vai para frente olhando se não é uma inversão. Aí depois que viu todos aqui, ele vai para o 4 e vai para frente, certo? Vendo se não tem inversão. Aí ele volta para cá e vai para frente, assim por diante. Então vamos lá. Olha só, então o que a gente quer fazer aqui com esse algoritmozinho aí? A gente quer ver qual seria assim, o consumo total, né, o tempo, vamos chamar de tempo, tá? Mas, enfim, não precisa ser necessariamente tempo. O consumo total, se a execução de cada linha de código consome uma unidade, então para simplificar,
a gente vai dizer que cada instruçãozinha, cada instrução, ela leva um tempo igual a 1. Tá? Isso é para simplificar, tá? Porque a gente sabe que no processador, cada instrução vai ter um tempo. Só que é uma instrução única, tá? É uma instrução só. É isso que vocês têm que entender aqui, ó. A gente está pensando num processador, então, simplificado, tá? Vai executar esse algoritmo, um processador simplificado que cada linha, ele leva tempo 1. Um só, uma coisa que não estamos definindo. Tempo 1, tá? Então, por exemplo, para atribuir o valor 0 à variável c, ele levaria tempo 1. Para chegar a fazer essa linha aqui, que faz a iteração, né? Que é atribuir o valor 1 para o i e depois ir somando, né? Que é isso que o for faz, né? Ele começa com o valor inicial e aí depois, cada vez que ele volta aqui, né? Então ele vem, aí ele executa aqui, aí ele volta aqui e ele aumenta o valor de i, não é isso? Aí ele faz aqui, volta aqui e aumenta o valor de i. Então vamos supor que essa questão que ele faz aqui, essa instrução que ele faz também tem tempo 1, consome 1. É a mesma coisa para esse, ó, tá vendo? Ele vai consumir 1. Ele faz uma atribuição de variável e uma soma, por exemplo. Mas a gente vai dizer que é uma instrução. A condicional, né, que é verificar se esses dois aqui, se um é maior que o outro. A gente vai dizer também que é tempo de execução 1. E, enfim, essa atribuição de variável aqui, certo? Que também a gente vai... E tem uma soma também aqui, ó, mas é uma linha só. E a gente vai dizer que é 1 só, tá? Então a gente vai ver que, na verdade, justamente isso aí. O tempo de execução de cada instrução unitária, cada instrução básica, certo? Ele não importa muito. O que importa são as repetições, tá? Porque é elas que vão repetir esses valores 1, entendeu? Então, na verdade, a diferença entre o tempo de execução de cada, por exemplo, de uma soma, de uma subtração, de uma atribuição de variável, né? De uma comparação, né? Aqui a gente tem uma comparação. O tempo para executar elas, a diferença a gente considera irrelevante, entendeu? Então a gente vai dizer que todas levam tempo 1, tá? Então, primeiramente para simplificar, daqui a pouco a gente vai atribuir um valor de tempo, tá? Só que um valor que a gente não conhece, mas para simplificar no começo, considere que todos têm tempo igual de execução, tá? Então vamos lá. Aí começa. Vamos lá. Então, ó, se a execução de cada linha de código consome uma unidade de tempo, o consumo total é... Então aqui a gente tem uma tabelinha, ó, mostrando. Então vamos fazer essa tabelinha, vamos tentar fazer ali no algoritmo, para tentar entender de onde que ele tirou isso daqui, ó. Então, por exemplo, vamos brincar aqui já de máquina de escrever do Foxit aqui. Ó, por exemplo, então, se a gente considera tudo igual a 1, a execução de cada linha, então quantas vezes... certo? Quantas vezes que vai ser executado para qualquer tamanho, para qualquer entrada, tá? Vamos pegar vamos trabalhar com exemplos, né? Vamos trabalhar com exemplos que é mais fácil. Vamos pegar assim, um P igual a um P com 5 valores, tá? Sei lá, 3, 2, 1. Eu comecei avacalhando aqui, né? 3, 1, 2, 5. Nossa, mas ficou pequeno, né? Deixa eu ver se dá pra aumentar isso aqui. Quando eu não queria, aparecia um negócio aqui. Aí, beleza. Tá? Então vamos pegar um vetor de valor 5. Tá? Vamos supor que ele é o nosso P aqui. Tá? Então, dado esse vetor de valor, né? Aqui, qual que é o N aqui, né? N igual a 5. Beleza? Então, quantas execuções vamos chamar de C1? Tá? C1. Vamos chamar de C1. Então, cada linha, ó, C2, C3, C4, C5. Tá meio torto, né? Só para fazer meio junto, né? Bagunçado assim. Deixa eu arrumar aqui, ó. Dá pra mover eles aqui, eu acho. C5, só um pouquinho. Faz de conta que eu tô no quadro, né? Escrevendo, apagando. É assim mesmo. Vamos lá. Deixa eu pôr um pouquinho mais pra cima isso daqui. Esse aqui. Tá bom? Então, a cada linha, eu vou
eu vou ter um valor de custo, tá? O custo é o quê? É o total de vezes que aquela linha é executada, tá? Simplesmente isso. Então vamos lá, para esse P igual, né, para essa entrada aqui que a gente definiu, né, que vai entrar aqui nos parâmetros, tá vendo? Quantas vezes vai executar isso daqui? Isso é fácil, né? Não tem repetição nenhuma, então é uma vez só, certo? Então o custo da linha 1 é 1. Simples, né? Aí agora que complica. Complica quando a gente entra nos for, quando a gente entra nos loop, nos while da vida, né? Ó, então, por exemplo, esse cara aqui, ó, quantas vezes ele vai executar essa linha? Vamos lá, a gente estudou algoritmos 1, algoritmos 2, né? É para saber, né? Então vamos lá, ó, como é que ele funciona? Ele vai de 1 até n-1, não é isso? Então o que eu vou fazer para facilitar a nossa vida aqui? Como que a gente faz para assim, ter certeza mesmo? Vamos fazer uma simulação aqui, ó. Então a gente não tem aqui esse cara aqui. Então, por exemplo, qual que é o primeiro valor de i? Ó, i, primeiro valor de i vai ser igual a 1, não é? Né? E depois? Depois que ele executar tudo que está aqui dentro, ele vai voltar aqui, não vai? Então, quer dizer, a gente já sabe que ele executou uma vez. Ele vai voltar aqui e o i vai ser igual a 2, não é isso? Depois, i igual a 3, né? Ele vai somando, ó, até chegar na onde? Igual a 4. I igual a... Opa, parou, ó. Por quê? Olha aqui. Parou? Será? Vamos ver. Mas ó, a ideia aqui é que ele vai fazer o quê? Ele começa no 1 e ele vai até n-1. Qual que é n-1 para nós aqui? 5. Não, desculpa. O que é n para a gente aqui? É 5. Então n-1 é 4, ou seja, ele vai fazer a iteração de 1 até 4, incluindo 4. Tá? O 4 é incluído. Ó. Até aqui inclui 4. Tá? Então, ó, igual a 1, 2, 3, 4. Ou seja, executamos 4 vezes. Será? Né? Será que é 4 aqui então? E aí? Vou deixar vocês responderem. Será que está certo? Ou será que tem algum detalhezinho aí que eu estou esquecendo? Vamos lá, respondam aí. Aqui. Respondam aí. Então, voltando, ó. Na verdade, não é 4. Por quê? Porque, veja bem, se ele vai pegar nessa lista até n-1, ou seja, até o penúltimo elemento da lista, até o penúltimo, né? Até o penúltimo elemento da lista, o que ele vai fazer? Ó? 1 até 4. Então, ele vai fazer 1, olha o mouse aqui, ó. 2, certo? Aqui vai 2, aí 3, aí executa, 4, só que aí depois que ele executa o 4, o que acontece? Ele volta pra cá, não é? Ó? Então tem uma última vez que ele cai no for, entendeu? Ó, ele executa, ele atribui o valor de i igual a 1, aqui. Atribui o valor de i igual a 1, beleza? I igual a 1. Aí ele passa por tudo aqui, aí quando chega no final da linha 5, ele volta para a linha 2. Aí ele executa de novo a linha 2, e o i passa a valer 2. Aí ele vai, executa até a 5 e volta de novo para a linha 2, e o i então passa a valer 3. Aí ele executa de novo e volta para a linha 2, e aí o i passa a valer 4. Certo? Aí ele executa, que é a última execução, certo? A última execução do quê? Do corpinho aqui, ó. Do corpinho. Do que está dentro do for, entendeu? Aí ele executa o que está dentro do for, e aí o que ele faz? Ele já pula direto? Não, ele volta para cá, entendeu? É assim que a linguagem funciona. Aí quando ele volta para cá, ele soma, ou seja, ele vai passar o i para 5, é isso? Ó. Ele vai passar o i para 5, só que aí o que acontece? Ele passa o i para 5 e vê que ele passou do limite aqui, ó. Eu tinha definido que ele ia fazer a iteração, ele ia executar isso daqui apenas até o n-1. Então, quer dizer, o que vai acontecer? Ele passou do limite que a gente definiu. Aí ele vai cair para fora, entendeu? Então, na verdade, ele não executa 4 vezes aqui. Ele executa 5. Tá? Então, lembra disso. O for, ele sempre executa uma vez a mais, além de tantas iterações que tem. Então, por exemplo, aqui ele vai executar 4 vezes o que tem aqui, tá vendo? 1, 2, 3, 4. Ele executa 4 vezes o que tem dentro do for. Tá vendo? Isso aqui está dentro do for, né? Certo? Ó, isso aqui, ó, essa indentação significa que tudo que está aqui, daqui para frente, ó, tá executando dentro do escopo do for, não é isso? Eu acredito que vocês já tenham aprendido isso. Tá? Se não aprenderam, né, voltem lá em algoritmos 1, 2, façam alguns cursos online aí para pegar de novo, tá bom? Porque a gente não tem tempo de ficar revisando tanta coisa não.
É uma continuação, né? Algoritmos 3 é continuação de algoritmos 1 e 2, então não dá para ficar voltando em tudo, mas olha lá. Então isso daqui, ó, ele executa dentro do for, desse for aqui. Então quando a gente fala assim, vai executar 4 vezes, ele vai de 1 até 4. Só que o que vai executar 4 vezes é o que está dentro. Existe uma última vezinha que isso daqui vai executar, ó. Tá? Então beleza, então a gente sabe que aqui então dá 5. O que seria o 5 para nós aqui? É o n, tá? Tá vendo? A gente faz o exemplo e a gente já vai fazendo o geral aqui, ó. O 5 não é o nosso n, então ele executa n vezes esse cara aqui. Tranquilo? Agora esse cara de dentro, ó. Olha aqui, esse aqui é uma encrenca, hein? Agora dificulta, por quê? Esse cara de dentro é um for aninhado, né? Ele está dentro do outro for, tá? Então, cada vez que esse cara de cima executa, esse aqui executa um monte de vez. Então eu tenho que fazer uma continha aí, tá? Então não é simplesmente contar quantas vezes esse for executar. Ele vai de i mais 1 até n. Mas não, ó, esse j aqui, ele muda. Tá vendo? Ou melhor, o i, né? Cada vez que isso aqui executa, o i é um valor. Ó. Então no primeiro ele é 1, depois é 2, então vai ser diferente. Então vamos fazer uma simulação. A melhor forma de ver como isso daqui vai funcionar é fazer uma simulação. Então vamos lá. Quando o i é igual a 1, ou seja, quando ele entra aqui, aí ele cai aqui no 3. Quando o i é igual a 1, qual que vai ser o primeiro valor de j que ele vai colocar aqui no 3? I mais 1, né? Que é 2. É isso? 2. Só que o que acontece? Aí ele vai executar o que tem aqui dentro, que é uma flechinha, tá? Vou colocar de outro jeito, fica mais fácil vocês verem. Então ele vai executar o que tem aqui dentro e vai voltar, não é? Aí vai de j e mais 1 até n, tá? Então enquanto não chegou no n, ele continua. Né? Então, qual que é o próximo? J igual a 3. Certo? O 3 é maior que n? Ainda não. Então vai para o próximo. J igual a 4. Não vai nem caber aqui, né? Vou aumentar um pouquinho aqui. Depois a gente... J igual a 4. Certo? Aí ele chega no J igual a 5. Tá vendo? Aí quando ele chega no J igual a 5, aí ele vai executar uma última vez, tá? Porque ele foi até o n. E aí ele vai voltar aqui e vai terminar. Tá? Mas enfim, aqui a gente já viu que ele executa então 4 vezes. Ó. 1, 2, 3, 4. Opa! 4 não, 5. Por quê? Porque tem a hora que ele volta. Ó. Então, na verdade, ele vai fazer o J igual a... eu queria que eu não tivesse feito assim. J igual a 6. Mas dá pra ver, né? Dá pra ver. Opa. Certo? Ele chega até o J igual a 6 aqui, aí ele para. Né? Beleza, isso aqui é para o i igual a 1. Ó. Então ele vai terminar essa iteração. Tá vendo? Então essa daqui é a iteração quando o i é igual a 1. Agora ele vai terminar a iteração e vai voltar para o 2. Lembra? E aí o i vai valer 2. Agora a gente está aqui. Ó. Vou colocar né? uns delimitadores aqui para ficar mais fácil a gente ver. Olha só que loucura, né, gente? Beleza, agora quando o i é igual a 2, pode ver que o primeiro j vai ser diferente. Ó. J igual a... Então façam aí. Respondam aí. Qual que vai ser o primeiro valor do j quando i é igual a 2? Fácil, né? Respondam aí. Beleza? Então voltando aqui. Então qual que é o primeiro valor do j quando i é igual a 2? É i mais 1, né? Então é 3. 2 mais 1 igual a 3. Então aí ele vai seguindo, vai fazer a iteração até chegar no... Igual aqui, né? Dá até pra copiar, ó. Aí começou esperto, né? Eu copio as coisas. Parece, né? Isso aí é preguiçoso. Isso aí é o programador. Você vai pegando, né? Com o tempo, você vai ficando preguiçoso. Aí você não quer ficar digitando mais. Né? Você vai copiando. Duro que às vezes quando você copia errado. Às vezes você copia e esquece de alterar o que você tinha que alterar, né? Esse que é o problema. Mas ajuda, né? Muitas vezes. Ó. Então, tem que ficar esperto, né? Então beleza, é isso que vai acontecendo, né? Ó. Ele começa no 3, aí ele vai pro 4, 5, 6. A mesma coisa que aconteceu antes, ele vai até o 6. Né? Só que aqui ele começou do 3. Essa é a diferença. Então, seguindo. Vamos lá. Fazer o mesmo padrãozinho aqui para não confundir, né? Ó, agora vai começar da onde? Do 4. Agora ficou fácil, né? Olha lá, ó. Não é isso? Olha o copião aqui, né? Vai copiando.
J4, J5 e J6. Então, quando é igual a 3, ele começa do 4 e vai até o 6. Né? Aí, quando é 4. Entenderam? Se não entenderam, voltem aí que vai dar para entender, tá? Voltem o vídeo aí. Ó, então, quando é igual a 4, o J começa do 5. É isso? Aí, até o J6. Aí, ó, olha só, cuidado, cuidado, ó, vou colocar até uma exclamação aqui. Porque quando i igual a 5, não executa mais o que está aqui dentro, lembra? Quando i igual a 5, não executa mais, ele vai ter só o 4. Tá? Cuidado para não incluir o 5. Então, quando i igual a 5, acabou. Tá? Acabou. O que tinha para executar dentro da linha 3 a linha 5 aqui já foi. Não vai executar mais. Aqui acabou, não vai ter mais execução do J das linhas 3 a 5 aqui, tá? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai contar, né? Vamos contar, ó. Quantas vezes que deu aqui? Vamos chamar de C... que eu chamei de C2 ali, né? É de C21, tá? C21, a gente vai somar todos eles. Então aqui na primeira execução, quando i igual a 1, ele executou o for 5 vezes, certo? Agora vamos fazer a mesma coisa para todos os outros aqui, ó. Quantas vezes ele executou esse aqui? Quantas vezes ele executou com igual a 2? Ó, 1, 2, 3, 4. Se eu contar. 4. Tá vendo? A gente conta quantas vezes executou. Não é? Cuidado para não confundir com o valor do J. Não é isso que a gente quer saber aqui. Tá? A gente quer saber quantas vezes executou. Para ver que aqui, ó, o valor do i é 1, o J variou de 2 a 6 e a quantidade é 5. Tá vendo? É perigoso às vezes estar avaliando o algoritmo, analisando e você confundiu... colocar assim, é o J, né? Sei lá, fazer alguma conta maluca na cabeça e chegar no... Então é melhor você fazer uma contagem mais cuidadosa e depois que você pegar a manha, você, né, talvez consiga, né, fazer mais de cabeça, mas, né, vamos fazer de maneira cuidadosa aqui. Então, ó, aqui tem 3 execuções, tá vendo? Estou contando quantas vezes ele executou a linha 3, certo? A linha 3, eu estou falando da linha 3 aqui. E aqui na 4 ele executou C42 4 vezes. Opa, já tô doido aqui, né? Duas vezes. Uma, duas, tá? Uma, duas, três. Certo? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou somar tudo, né? Então eu vou falar que o C1, eu gosto de fazer esses tracinhos, né? C2, né? C2, ou seja, quantas vezes... Não, não é C2 não, mano. Tá vendo? Eu começo a fazer uma coisa, é C3. Deixa eu arrumar aqui. C31, C32, C33, ó, copiei e não mudei, tá vendo? Esse que é o perigo de ficar copiando. C34, é bom que vocês aprendam o errado com o professor também, que vocês não erram. Que vocês não erram. Ó, C3. O que é o C3 então? É a soma de todos esses caras aqui, ó. C31, C32, C33, tá? Vou colocar direto o valor. Então é 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. Certo? 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. Mais 1 não tem mais 1 coisa nenhuma. Cuidado, cuidado, ó. Aqui, ó, acabou aqui, tá vendo? Ele executou 5 vezes, 4 vezes, 3 vezes, 2 vezes. Então, o total de vezes que executou a linha 3, tá? É de 5 mais 4 mais 3 mais 2. Vamos fazer a continha aí. Dá 9, 12, 14, é isso? 9, 10, 11, 12, 13, 14. Isso mesmo, 14. Só que, ó, não é isso que eu quero saber, né? Vamos colocar o valor aqui, né? Mas, ó, não é exatamente o número, porque o 14 é o caso, esse caso específico aqui, ó, quando n igual a 5, tá? Quando n igual a 5 especificamente, pode ser qualquer coisa aqui, na verdade, né? Mas é o caso de n igual a 5. O que eu quero saber é como que eu posso expressar isso daqui em termos de n, tá? Em termos genéricos, n. Então, olha só, vocês lembram de alguma coisa que vocês estudaram lá na escola, lá, ó, tá vendo? Quando tem uma sequência... Ó, aqui ele está decrescendo, mas a gente poderia inverter, né? Ó, a gente poderia chamar isso aqui de 2 mais 3 mais 4 mais 5, não é a mesma coisa? Ó, mesma coisa, né? 2 mais 3 mais 4 mais 5. Vocês lembram o que é isso daí? Isso aí tem um nome, né? Respondam aí, quem lembra? Responda aí. Quem lembra qual que é o nome de uma sequência assim, dessa forma, tá? Então, ó, voltando, então a gente tem aqui uma PA, não é? Uma progressão aritmética, né? E se a gente pesquisar lá, olha só uma dica para vocês aqui. Ó. Eu sou assim, eu vou lá e pesquiso.
Uma coisa que eu, lá da escola, lá do ensino fundamental, ensino médio, nem lembro mais, né? Tá, mas isso significa que você vai ficar sem saber? Não. Você vai lá e pesquisa, ó, olha que beleza. E eu particularmente, quando eu pesquiso um conceito assim, eu gosto muito da Wikipedia, tá? Então não tenho preconceito com Wikipedia, que eu sei que tem gente que às vezes fica com nitidez, que Wikipedia, essa coisa pode estar errada, não sei o que. Não, gente. A Wikipedia hoje em dia está bem confiável, tá? Então assim, quando vocês têm dúvida, é claro, para aprofundamento, não usem a Wikipedia. Para que você usa a Wikipedia? Para ver, para consultar conceitos rápidos, ou para aprender o básico de um assunto, né? Então podem usar a Wikipedia, não precisa ter preconceito, tá? Então qual que é a ideia da Wikipedia? Você vai lá ou para você consultar, por exemplo, eu quero ver aqui uma fórmula, né? Tem uma fórmula que calcula a soma de uma PA. É isso que a gente quer saber aqui. A gente vai achar essa fórmula aqui, tá vendo? Olha que beleza. Tem tudo quanto é informação aqui, ó, e bem bonito, bem fácil de achar, entendeu? Então assim, ó, tem figuras com exemplo, né? Então a Wikipedia é muito bom para isso, fazer consulta e para quando você não conhece nada sobre o assunto ou conhece muito pouco e quer aprender um pouco para ter uma base, entendeu? Né? Aí se você for se aprofundar no assunto, aí sim, aí recomenda-se, né, que você vai num livro, né? Vai em artigos, né? Por exemplo, é uma coisa científica. Aí você, beleza, vou ver qual que é a ideia básica na Wikipedia, mas depois quer se aprofundar, vai procurar os artigos científicos, vai ver livros sobre aquele assunto, entendeu? Então, a melhor forma. Olha quanta coisa que tem aqui só sobre progressão aritmética. Olha aqui, né? Então, é bem completo a Wikipedia hoje em dia. E outra dica, ó. Por exemplo, esse aqui é uma coisa que em português dá pra ver que está bem completo. Mas, por exemplo, tem muitas coisas que o artigo da Wikipedia em português não é muito completo. Aí o que você faz? Vai no inglês. Ó, troca aqui, ó, vem, procura o que você tá querendo saber em português. Aí você vem aqui dentro da página, ó, e tem esse negócio aqui para você trocar de idioma, tá vendo? Quando você põe em inglês, sempre tem muito mais coisa, né? E aí o que você faz com o inglês? Você traduz, ó. Se você não sabe ler, traduz. O ideal é vocês aprenderem, né? Na nossa profissão, né, na nossa área, o inglês é um diferencial, viu? Ajuda muito. Né? Vocês vão até acostumar com o inglês, porque muita coisa você vai lá, eu quero ter um problema numa linguagem lá, você não sabe como resolver. Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que procurar na documentação da linguagem, ou vai lá no Google e acha a resposta do que você está procurando no Stack Overflow. E o Stack Overflow é quase tudo que tem lá em inglês. E as documentações de linguagem, tecnologia também é tudo em inglês. Então vocês vão acabar acostumando, entendeu? Então já vão aprendendo, vão praticando inglês aí, que é outra dica. Tá? Então, parênteses, eu sou cheio de parênteses no meio da aula para dar essas dicas aí, né? Desculpa aí, mas é que eu acho bacana. Vou dar uma pausa no vídeo aqui só para ver se não tá ficando chiado, porque teve uns vídeos que eu fiz aí que começou a ficar um chiado. Aí eu vou, se tiver, vai ter outro vídeo, parte 2, tá? Então, até daqui a pouco.